Muito bem, vamos lá. Estudo de hoje nos bastidores da obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, capítulo 4, estudando o hipnotismo. Nós vimos aqui no nosso encontro anterior, no capítulo número 3, que tratava de técnicas de obsessão. E aí então, após aquele encontro no plano espiritual, em que nós tínhamos ali Guilherme, Mariana, juntos ali, relembrando o passado, juntamente com Dona Rosa e também a filha, e naturalmente ali acompanhados pelos nossos amigos trabalhadores do plano espiritual, nós conhecemos um pouco da trama envolvendo o passado desses espíritos, Guilherme, Mariana e o pai dela, que no passado então formaram, o senhor Mateus, o pai dela, que no passado formaram então aquele grupo de indivíduos, né, envolvidos numa relação afetiva bastante problemática, de exploração, frustrações, lesões afetivas, fazendo com que então esse espírito Guilherme cometesse o suicídio pelas decepções, pelas frustrações, enquanto que Mariana tinha desencarnado no manicômio, né, dado o estado emocional bastante abalado em que ela se encontrava. E, por sua vez, o pai dela, o senhor Mateus, então como o senhor Jacó, que era um jovem que aproveitava bastante a vida, ali explorando, né, os prazeres da vida, ele então seguiu a vida dele, desencarnou naturalmente, nós não vemos aqui nada de relevante nesse processo, mas depois então, numa nova encarnação, reencontravam-se o senhor Mateus e Mariana como pai e filha, e Guilherme no plano espiritual, como sendo aquele espírito buscando vingança, junto a esses dois espíritos. No plano espiritual, ele então, desejando articular o seu plano, ele acabou então conhecendo espíritos, sendo conduzido ao Dr. Teofrastos, que tinha sido um mago no passado, que lidava com as energias densas do plano espiritual, as energias inferiores do plano espiritual, e era ele então que se tornava o mentor, não apenas desse processo obsessivo, mas de outros também, já que, como nós vimos aqui, uma das irmãs de Mariana estava envolvida com outro espírito, também num processo de obsessão, e foi através desse espírito que Guilherme foi conduzido para o Dr. Teofrastos. Vimos aqui então a trama que ele estava elaborando para fazer com que, através da influência de Guilherme, Mariana então engravidasse do namorado, um homem de poucos escrúpulos, né? Mas engravidasse, e dessa gravidez Guilherme então reencarnaria, e ali, durante os anos, ele tramaria o assassinato do avô, nesse caso o senhor Mateus, que tinha sido ali, né, aquele seu oponente no passado. Então essa é a trama que nós acompanhamos no nosso encontro passado, e veremos aqui então no final, como nós passamos, então ele diz assim para nós: consecutivamente, aqui no final do capítulo 3, consecutivamente, como relembrasse todos os lances do programa infeliz que acalentava havia tantos anos, Guilherme apresentava-se transtornado pelas dores das evocações sombrias e pela imensa frustração dos planos elaborados com tanto esmero. Esses planos, então, que foram elaborados, acabaram sendo frustrados pela interferência das equipes espirituais que estavam auxiliando essa família. Especialmente focando em Dona Rosa e Amélia, né, as duas mãe e filha, que eram bastante dedicadas à doutrina, pessoas ali de boa índole, de bom coração, né? Embora intervindo de quando em quando, de modo a estimulá-lo na narrativa, Saturnino animava-o com palavras generosas a fim de que nos interessássemos
de uma dentre as inúmeras técnicas da obsessão e dos recursos utilizáveis para a vingança pelos desencarnados, encetando então conversação mais amena com o perseguidor de Mariana, que parecia alquebrado, vencido, sob o influxo magnético do instrutor e os passes aplicados com carinho por Ambrósio. Lembrando aqui, né, irmão Saturnino era o coordenador dos trabalhos, Ambrósio era o assistente. Conduzido ao sono, Guilherme foi afastado do recinto por zelosos cooperadores desencarnados e a reunião foi dada por encerrada após comovedora ação proferida pelo instrutor. Petitinga, o médium Moraes e nós fomos conduzidos de volta ao lar, enquanto a alva desenhava sobre as sombras fugidias da noite os primeiros contornos da natureza, preparando-se para o festival do dia. Então vamos aqui agora para o nosso Estudando o Hipnotismo. Fôramos informados pelo irmão Saturnino de que no processo de desobsessão em que nos empenhávamos ao lado da família Soares, seria necessário colher melhores lições em torno do problema da hipnose espiritual praticada por entidades vingadoras da erraticidade, antes de tomarmos conhecimento detalhado das tarefas que se realizavam no anfiteatro. Para tanto, receberíamos ao primeiro ensejo a visita de sábio mensageiro espiritual que viria aos nossos trabalhos e, utilizando-se da mediunidade do irmão Moraes, dar-nos-ia elucidativa mensagem sobre hipnologia. Então aqui, como foi colocado no capítulo anterior no final, inúmeras técnicas são utilizadas no processo de desobsessão. E nesse caso, né, eles focaram então aqui daquilo que era de interesse de Guilherme e dos espíritos que estavam ali também colaborando nesse processo. A hipnose era ali a ferramenta principal. Então, por enquanto, focaremos aqui. Mas nós teremos, por exemplo, né, outros casos em que nós temos ali a interferência direta na vida das pessoas, provocando distúrbios psíquicos e, ao mesmo tempo, distúrbios orgânicos, conflitos entre os indivíduos, né? Enfim, temos ali várias passagens que nós já acompanhamos em outras obras. De André Luiz, por exemplo, né? Muito bem, anunciada a noite dos trabalhos em que receberíamos o abençoado instrutor, preparamo-nos convenientemente e, chegado o momento após a abertura dos trabalhos, que foi precedida pelo irmão Petitinga, e as instruções normais, o médium, em transe sonambúlico, começou a falar. Feitas as saudações iniciais e costumeiras, a entidade, que irradiava bondade e simpatia, começou a expressar-se com inesquecível inflexão de voz. Irmãos na fé restaurada, que Jesus, o divino benfeitor, nos abençoe e nos guarde, dando-nos a sua paz em inspiração. Desde tempos imemoriais que são conhecidas algumas das práticas do hipnotismo moderno, que ocupava nas religiões dos povos da antiguidade oriental lugar de relevo, embora com nomenclatura diversa. O Egito faraônico, através de seus sacerdotes, que pesquisavam os mais diversos fenômenos psíquicos, os mais variados fenômenos psíquicos, com os recursos de que dispunham, dedicou diversos templos ao sono, nos quais se realizavam as experiências hipnóticas de expressivos resultados. Os taumaturgos caldeus praticavam-no com finalidades terapêuticas, lobrigando respeitável soma de benefícios. E as diversas literaturas referentes à hipnologia conservam ainda hoje fragmentos históricos da sua viagem multissecular através de civilizações incontáveis que ficaram no passado. Bom dia, Masa, bom dia, abraço. Então aqui ele começa a trazer para nós, né, nessa introdução, mostrando que aquilo que hoje nós conhecemos como hipnotismo, que nada mais é, né, do que o exercício, né, a influência de uma mente sobre outra, conduzindo-a
né, no seu estado de lucidez ou no seu estado de desorientação, enfim, tudo aquilo que é feito, né, de um condutor de mentes, digamos assim, nesse processo de hipnose, acontecia desde os tempos mais antigos. E ele traz algo interessante quando ele diz assim: as diversas literaturas referentes à hipnologia conservam ainda hoje fragmentos históricos da sua viagem multissecular, através de civilizações incontáveis que ficaram no passado. Então, se nós pegarmos hoje livros que falam sobre hipnologia, livros atuais, nós vamos encontrar sempre aquelas referências históricas, que lá no passado, em tal região, acontecia, né, a aplicação de tais técnicas, embora com nomes diferentes. Não se utilizava a hipnologia, que é um termo recente, utilizado no século XX, mas no passado nós tínhamos ali vários outros tipos. A própria doutrina espírita falava, por exemplo, sobre o sono, o transe sonambúlico provocado pelo magnetismo, né? Então temos ali vários outros nomes que são utilizados, tanto no meio espírita como fora do meio espírita também. Então ele começa dizendo para nós aqui: deve-se, porém, ele coloca o nome em português aqui, né? Frederico Antônio Mesmer, mas a gente fala de Franz Anton Mesmer. O grande, então, deve-se, porém, a Mesmer o grande impulso que o trouxe aos tempos modernos. Todavia, merece considerado que Paracelso, autor do conceito e teoria do fluido, anteriormente já se interessara por experiências magnéticas que seriam posteriormente desdobradas por Mesmer. O Mesmer, ele escreveu ali, né, as suas teorias sobre o magnetismo animal. Inclusive até tem um filme produzido que conta a história dele ali no final do século XVIII, 1700 e alguma coisa, quando então ele indo para Viena, que era ali na capital da Áustria, onde se desenvolviam ali as grandes pesquisas em torno, né, da medicina, da parte daquilo que era a origem da psiquiatria, ele foi até lá então para expor a sua teoria. Né? Veremos aqui no histórico que é apresentado para nós. E no filme mostra bem isso. Ele procurava aplicar o magnetismo como um recurso terapêutico num hospital psiquiátrico. E ele foi muito criticado na época, né? Achavam que aquela técnica era completamente fora dos padrões da ciência da época e tudo mais. Né? Então é um filme bem interessante isso. Então ele diz assim: considerava Mesmer o fluido como sendo o meio de uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os astros, afirmando que esse fluido se encontra em toda parte e enche todos os espaços vazios, possuindo a propriedade de receber, propagar e comunicar todas as impressões do movimento. E elucidava: o corpo animal experimenta os efeitos desse agente e é insinuando-se na substância dos nervos que ele os afeta imediatamente. Né? Bom dia. Andréia está aí? Não, né? Tá. Bom dia, Andréia. Então, aqui estão trazendo para nós esse pequeno histórico. Ele continua dizendo: formado pela Universidade de Viena, o ilustre médico defendeu a tese que intitulou Influência dos Astros na Cura das Doenças, através da qual expunha sua teoria do fluido, inspirada sem dúvida no tradicional conceito do fluidismo universal. Só lembrando também que o próprio Kardec era magnetizador e ele se envolveu com o magnetismo antes de conhecer, né, os fenômenos que chamaram sua atenção para o espiritismo. Dudu colocou, depois coloca lá no grupo, Dudu, por favor, que aí o pessoal pode ver lá com mais calma depois. Então tá aí, né, esse filme é bem interessante, vale a pena assistir. Bastante instrutivo para nós. Então ele trouxe para nós essa teoria, né, o conceito do fluidismo universal, informando que existe um fluido no universo que, direcionado, ele pode afetar
né, o nervo das pessoas, ou seja, o sistema nervoso das pessoas. Fixado a tal opinião, concluía que as enfermidades decorrem da ausência desse fluido no organismo, fluido que passa, então, a ser a alma da vida. Utilizando-se de 27 proposições ou aforismos, estabeleceu as bases do seu pensamento e transferiu-se de Viena para Paris. Falei o contrário, né? Em Paris ele se formou, em Viena ele se formou, ele foi para Paris expor a sua técnica, nos fins do século XVIII, dando início, conquanto o forte preconceito acadêmico, então reinante, às suas práticas, que tinham de certo modo um caráter burlesco, tendo em vista a forma bizarra com que se apresentava sem a preocupação de atender à seriedade de um labor de ordem científica. Então aqui o que é colocado para nós aqui por esse espírito é que a forma como Mesmer aplicava o magnetismo, como ele tratava os pacientes, era uma coisa meio circense, uma coisa meio espetaculosa, né, usando uma expressão, né, um neologismo, né? Então, chamava muito mais atenção pelo jeito como ele fazia do que pelo efeito em si. E daí então que ele acabava recebendo muitas críticas, né, dos seus pares na medicina, mostrando que aquilo era muito mais uma brincadeira, uma palhaçada, do que algo sério, pela forma como ele fazia. Então, na verdade, ele procurava chamar a atenção pelo teatro que se formava em torno desse tratamento, do que pela técnica em si. Então, por isso que é colocado para nós, né? Ele fazia tudo isso sem a preocupação de atender à seriedade de um labor de ordem científica, né? Hoje temos, né, Braz, a parte da hipnoterapia, né? Então, os psicólogos usam isso como parte também de um tratamento, né? Então, é bem interessante. Compreensivelmente, o aparato algo teatral conseguia influenciar os pacientes que buscavam o auxílio. Aqui a gente vai ver que até mesmo hoje, nós temos, até ali, década de 1990 em especial, eu me recordo de um hipnotizador que ele ia muito, né, aos programas aos programas da tarde, né, que passavam. Acho que era Fábio Fuentes o nome dele, que ele era da América do Sul, não me recordo de qual país, se ele era argentino, não me recordo, mas ele participava de muitos programas, então ele chamava ali o público e fazia esses espetáculos de hipnose. Então, o que acontecia naquele momento era que ele criava um ambiente em que as pessoas ficavam ali criando uma impressão, criando um estado de concentração, que ficava fácil ele induzir as pessoas a alcançarem esse estado de transe. Por isso ele coloca para nós aqui, né? O aparato teatral conseguia influenciar os pacientes que buscavam o auxílio. Então, só a prévia de criar aquela expectativa, de criar aquele clima de suspense, já deixava todo mundo meio que, né, quase isso, Elcio. Então, criava essa expectativa, né, de que um fenômeno ia acontecer. Por isso, então, essa ideia do clima, de formar o ambiente, era parte do programa que ele colocava. Por isso aqui que o Espírito colocou, né? Compreensivelmente o aparato conseguia influenciar os pacientes. Fazendo uma pausa como a coordenar historicamente os conceitos, prosseguiu com expressiva ênfase, avançando de surpresa a surpresa nas experiências magnéticas, ao lado de portadores de distúrbios nervosos, criou Mesmer a tina das convulsões, em redor da qual podiam ser atendidas simultaneamente até 130 pessoas. Essa tina das convulsões, né, era ali. Tem aqui uma explicação até, vamos a ela. Ele diz assim, essa tina aqui, ela é mostrada lá no filme Magnetismo Animal, né? Então aqui uma nota de rodapé do Filomeno de Miranda. A tina das convulsões, ou baquet em francês, se constituía de ampla caixa de madeira com dimensões gigantes, de forma circular e entulhada de limalhas de ferro. Sobre as limalhas eram colocadas garrafas cheias de água adredentemente magnetizadas.
Essas garrafas semelhavam-se a vasos comunicantes, por estarem interligadas e o líquido passar através de todas. Da tina, por aberturas simétricas, saíam inúmeras barras delgadas e longas de ferro, móveis, que os pacientes aplicavam sobre os órgãos enfermos. Os pacientes formavam diversas fileiras em torno do baquê, de modo a poderem, a um só e mesmo tempo, beneficiar-se dos resultados magnéticos. Além disso, deixavam-se atar à cintura por uma corda, uns aos outros, e se davam as mãos com a finalidade de formarem um anel de força a fim de ampliarem a ação do fluido. Então aqui, essa é a descrição, então se vocês assistirem ao filme, vocês verão a demonstração dessa tina. Né? Então foi lembrado aqui, né, o Dudu colocou para nós, né, o Fábio Fuentes era um uruguaio, né, então uruguaio brasileiro, que ficou durante muito tempo, né, na mídia, mostrando essas técnicas de hipnoterapia. E continua o espírito aqui esclarecendo. Ali se reuniam paralíticos, nevropatas de classificação complexa, que, em contato com o fluido magnético, eram acometidos de convulsões violentas, das quais saíam com nervos relaxados, libertados das enfermidades que os consumiam. Isso. Acatado por uns, perseguido por outros, Mesmer terminou por abandonar Paris e transferiu-se para Nussburg, no Lago de Constança, algo combalido e desprestigiado. As suas experiências, porém, chamaram a atenção de homens ilustres interessados na busca de métodos capazes de diluírem as aflições humanas. Entre esses, o Marquês de Puysegur, que em 1787, enquanto magnetizava um camponês de nome Victor Reis, foi surpreendido por estranha ocorrência. O paciente adormeceu e, nesse estado, apresentou admirável lucidez, sendo capaz de produzir eficiente diagnóstico a respeito de males orgânicos que o afligiam e sugerir segura terapêutica. O sono era ameno, sem convulsão nem tormento, ensejando o início do período denominado, então, sonambulismo. Então a gente vê que interessante, né? Conforme o tempo vai passando, essas práticas vão se aprimorando e adquirindo características novas e recebendo também nomes novos. Né? Então, o sonambulismo, que em 1787 acabou sendo cunhado esse termo, acabou depois passando para o próprio, utilizado no próprio espiritismo. Aqui então, Marquês de Puysegur, tem aqui uma nota de rodapé também, né? Dominado por sentimentos humanitários, magnetizou uma árvore em sua propriedade de Bussance, com o objetivo de auxiliar os pobres que, tocando no vetusto vegetal, se diziam melhorar através dos seus recursos benéficos. Mesmer, por sua vez, interessado igualmente na mais ampla difusão do magnetismo, bem como na coleta de resultados espetaculosos, instruiu um seu empregado, tornando-o seu cooperador, para atender a clientela em crescimento espantoso. Além do baquê que atendia ao número coletivo, havia a aplicação do magnetismo individualmente, feito de maneira bastante grosseira, mas ainda assim de resultados surpreendentes. Então aqui, a simples técnica do magnetismo sendo aplicada já naquela época com o objetivo de cura. Só para a gente lembrar, no século XIX, por exemplo, era muito comum na Europa, tanto na Inglaterra, na França, na Alemanha, consultórios de aplicação de magnetismo. Então, pessoas que abriam seu próprio negócio como magnetizadores, e ali as pessoas frequentavam esses consultórios em busca dessa terapia. E continua. Era vista também como uma terapia alternativa, digamos assim. O fato, digno de estudos, tornou-se de súbito instrumento de charlatanismo e foi denominado como maravilhoso, dando margem a especulações naturalmente ridículas e indignas.
Todavia, estava-se no caminho certo, apesar das veredas falsas. Aqui, mais uma vez, também, a gente vê o charlatanismo, né, já que tinha virado uma moda naquela época a utilização do magnetismo, e, como sempre, claro, não poderiam deixar de aparecer os aproveitadores, né? Da mesma forma que o próprio espiritismo, na comunicação com os espíritos, o charlatanismo também fez parte. Por isso Kardec teve uma grande preocupação, logo na introdução, por exemplo, do Livro dos Médiuns, para falar sobre tanto o charlatanismo, por um lado, como também por aqueles que eram criadores de sistemas que procuravam dar explicações do mundo material, da ciência terrena, para os fenômenos que aconteciam. Então, de um lado, tinham aqueles que queriam desmascarar esses fenômenos, e do outro lado, aqueles que queriam se aproveitar desses fenômenos. Então, na época, o magnetismo também incorreu na mesma situação. Mas, como foi colocado pelo espírito, tanto o magnetismo como o próprio espiritismo, no caso, a mediunidade em si, né, da técnica, apesar dos obstáculos, apesar do charlatanismo, apesar das críticas, eram fenômenos reais, eram fenômenos verdadeiros. Então, caberiam aos praticantes e aqueles que também buscavam esses tipos de recursos fazer uma filtragem entre aquilo que era verdadeiro e aquilo que não era, o que é muito difícil. Então, até hoje, o espiritismo enfrenta isso, né? Basta a gente perceber aquelas pessoas que colocam, por exemplo, pequenas placas nas ruas, né, falando sobre trabalhos, falando sobre pactos para benefícios amorosos, benefícios financeiros, né, fazendo uso da mediunidade. Então, pode haver a mediunidade? Sem dúvida que pode. Só que a forma como ela é utilizada também se torna um desserviço para a divulgação dessa relação entre mundo físico e mundo espiritual. Então, o magnetismo foi assim, o espiritismo foi assim através da mediunidade e outros tipos de práticas também da mesma forma. O Braz lembrou ali também, né, do hipnotismo que é utilizado, né, com algumas religiões que utilizam isso como forma de ludibriar as pessoas. Né. Dudu colocou, né, eu através da TVP por hipnotismo, por uns 3 anos estava indo até bem, até que um dia entrei em desdobramento e não consegui retornar. Por alguns minutos de bom tempo, né, chamaram o hipnotizador, que por sorte estava lá. Né, e eu não me dava mal, né, recordei meio perdidão. Né, pois é. Né, então, assim, a terapia de vivências passadas, a mesma coisa, também é uma técnica que surgiu como parte desse próprio hipnotismo, que também vem sendo utilizado muitas vezes de uma forma como charlatanismo também. Né? Então, o TVP ficou principalmente muito conhecido também naquela época de 1990, na década de 1990. Né? Eu me recordo que eu lia muito sobre isso, passava muito na televisão sobre isso, livros eram divulgados sobre isso também. Né? Então, tudo isso fazendo parte dessas descobertas da humanidade. Continuando. Então, todavia, estava-se no caminho certo, apesar das veredas falsas. A academia, convocada a opinar através de inquéritos conduzidos com má fé, chegou à conclusão de que tudo não passava de burla e cerrou, desde então, olhos e ouvidos aos aventureiros, relegando-os ao mais amplo desprezo. Então, mais uma vez aqui, a academia, no caso ali as academias científicas, foram então chamadas a olharem esses fenômenos. E da mesma forma que aconteceu com o magnetismo, também aconteceu com a própria mediunidade, em que eles faziam uma análise já com ideias pré-concebidas, conduzidos com má fé, e, portanto, então, no momento em que eles decidiram que isso não existe, que isso era uma farsa, era uma burla, eles acabaram, então, se fechando e não se interessando por qualquer tipo de pesquisa nesse sentido, fazendo com que tanto magnetizadores como médiums fossem relegados ao mais amplo desprezo, como é colocado aqui pelo Espírito. E continua. Pesquisadores conscientes, no entanto, não desanimaram, e dentre esses, o barão de Dupotet e Charles Lafontaine,
se fizeram os mais notórios pelos livros que escreveram e os espetáculos públicos em que se apresentaram, exibindo os resultados de suas investigações, embora não fossem realmente cientistas. Então aqui também eram muito mais experimentadores, né, e eles escreviam seus livros sobre esses assuntos. No entanto, a descoberta de Puységur veio influenciar, aqui no caso é Pierre Gur, veio influenciar poderosamente o sacerdote português José Custódio de Faria, nascido em Cocolim de Badès, na África Portuguesa, e residente em Paris, que, graças ao seu notável trabalho, passou a ser chamado em França L'Abbé de Faria, que conseguiu, com inauditos esforços, libertar-se de todas as práticas e formas até então vigentes, estabelecendo que o fenômeno procedia da sugestão, dependendo evidentemente do paciente. Desconsiderou as apresentações ridículas, sem conseguir, no entanto, despertar a atenção dos sábios e acadêmicos. Então aqui, José Custódio de Faria, português, passou então a fazer esses estudos, só que agora de uma forma mais séria. Mas pelo fato da ideia do magnetismo já ter sido divulgada e condenada pela própria ciência como algo falso, esse trabalho sério desse português acabou não sendo reconhecido e nem interessando, nem despertando o interesse das acadêmicas e dos sábios. Todavia, as experiências de Puységur conduziram o fenômeno ao campo da transposição dos sentidos, visão à distância e através de corpos opacos, etc. Então, olha só, o interessante aqui é que, através do magnetismo, começaram a ter uma percepção sobre os fenômenos mediúnicos, no caso, os fenômenos anímicos, dupla vista, né, que proporcionava visão através de corpos opacos, como, por exemplo, a gente lembra, muitos eram considerados médiums, né, mas que, na verdade, eram ali pessoas que tinham essa faculdade anímica de ver por dentro do organismo das pessoas e traçar ali diagnósticos. Ver ali as doenças, ver os órgãos que estavam afetados e tudo mais, né? Bom dia, embaixador. Então aqui também começaram a observar esses resultados, porque a gente tem que fazer a seguinte comparação. Assim como no magnetismo, como na mediunidade, o que se observava eram aqueles fenômenos mais patentes. Com o passar do tempo e conforme as pesquisas fossem se desenvolvendo, começavam a haver as diversas variações desses recursos. Então, o magnetismo, por exemplo, era capaz de colocar uma pessoa num estado de transe. Com o passar do tempo, das pesquisas e análises, percebia que nesse estado de transe as pessoas apresentavam recursos, faculdades que estavam ali adormecidas e começavam a aflorar nesse estado. Aí então eles começavam a perceber exatamente isso. Uma visão à distância, uma visão através de corpos opacos, falar com mais sabedoria do que quando no estado natural. Assim aconteceu também com a mediunidade. A princípio, o que era um espírito falar através de uma pessoa, começou a vir a psicografia, começou a vir as diversas variantes de médiuns, psicógrafos, cada um escrevendo de um jeito, fenômenos físicos, outros tipos de fenômenos intelectuais, como no caso da pintura, da música, mas a princípio era apenas um espírito falando através do médium. E naquela época do magnetismo era uma pessoa entrando no estado de transe. Conforme o tempo foi passando, começaram a observar esses detalhes que foram surgindo e eles começaram naturalmente a catalogar, falando que tal pessoa apresentava essa faculdade, uma outra pessoa apresentava outra, e assim eles foram juntando, vendo ali a grande variedade que vinha como resultado desse transe. Dudu colocou, você observa que o verbo muda, a escrita vem mais elaborada, exatamente, começa então a trazer ali, né, detalhes, porque as pessoas realmente começaram a se interessarem em estudar, né? Isso. Aqui no caso, né, o relato para nós, né?
Muito bem, então começavam a ver aqui, ó, transposição dos sentidos, olha que legal. Uma pessoa no estado de transe sentia o que o outro estava sentindo. Então ele era capaz de diagnosticar, por exemplo, uma pessoa que tinha uma dor no estômago, aquele que era a pessoa no estado de transe, que tinha essa faculdade anímica de entrar nesse estado hipnótico, era capaz de sentir o que o outro sentia e ajudar no diagnóstico daquela doença. Por exemplo, essa, além da visão à distância e a visão através de corpos opacos. Todavia, o cirurgião inglês James Bright se deve à introdução do termo hipnotismo em lugar de magnetismo e novas conclusões surpreendentes do setor das pesquisas, tendo-se em vista ser ele espiritualista. Aí já começamos a trazer um ingrediente a mais, porque não é apenas ali colocar uma pessoa num estado de... E o magnetismo era de um modo mais objetivo, ele era o que provocava o estado de transe. Mas a hipnose era o estado alterado de consciência em que a pessoa se apresentava. E nesse caso, esse cirurgião James Bright, tendo uma visão espiritualista, começou também a analisar as potencialidades do espírito e não apenas as potencialidades da pessoa que estava sendo hipnotizada. Então vinha um ingrediente a mais. O tempo foi passando e valores foram sendo agregados nesse trabalho. Assisti a ele a uma sessão de La Fontaine para averiguar o que havia de real no debatido problema da magnetização, quando se sentiu despertado para alguns dos fenômenos mais modestos, o que o levou a realizar ele mesmo incontáveis experiências no decurso dos quais, após conseguir o sono provocado em seus sujeitos, os seus participantes, as suas cobaias, deparou com os estados de catalepsia e letargia, encontrando novo campo para experimentações valiosas. Bom dia, André. Então aqui mais um pouco, agregando novas experiências para serem observadas. Catalepsia e letargia. E a gente lembra que tanto catalepsia como letargia eram estados bastante explorados nos espetáculos, em que uma pessoa ficava num estado rígido e ela era colocada, por exemplo, sobre duas cadeiras, apoiadas apenas na cabeça e nos calcanhares, e ela formava uma tábua rígida. Inclusive, eu cheguei até a ver isso tudo, Pessoas, por exemplo, sentavam em cima dela para mostrar esse estado de catalepsia em que ela se encontrava. Ou de catalepsia total ou parcial, Alguma pessoa nesse estado de transe levanta o braço, a pessoa levanta o braço. Agora tenta abaixar, ela não conseguia abaixar o braço. A insensibilidade, por exemplo, que os próprios faquires, Kardec estudou sobre isso, tanto lá na Europa como também na África, faquires que se cortavam, se perfuravam e não sentiam dores nesse estado alterado de consciência. Olha só então, aquilo que era apenas o magnetismo começou a trazer para nós novas descobertas. Estávamos fascinados. Era uma síntese histórica do hipnotismo, então aplicado em nossos trabalhos espirituais, e que hoje tem amplo curso entre médicos e odontólogos, reflexologistas e psiquiatras, constituindo preciosa disciplina credora de estudos profundos e complexos. Aqui falou para nós de médicos e odontólogos. Me recordo que nos Estados Unidos eles aplicam a técnica do hipnotismo para provocar anestesia. Aqui no Brasil, eu vou até conversar com a minha dentista para saber exatamente o que ela conhece sobre isso, mas nos Estados Unidos fazem isso. Induzem o indivíduo no estado de transe e fazem o tratamento, assim como também na própria medicina. Nesse caso, não apenas para deixar a insensibilidade no corpo, mas também para fazer um tratamento psiquiátrico, um tratamento mental. No caso até mesmo de psicologia e tudo mais. O instrutor, após dirigir a reflexão, deu curso à exposição fluente e clara. No ano de 1878, o professor, porém, no ano de 1878, porém,
o professor João Martin Charcot, aqui no caso Jean-Martin Charcot, né, proferiu uma série de conferências no hospital de Salpêtrière, modificando na academia a reabilitação do desdenhado magnetismo, agora apresentado com uma nomenclatura diferente, hipnotismo, expressão compatível, sem dúvida, com as experiências em curso. Todavia, o eminente professor Charcot, lidando exclusivamente com histéricas internadas no hospital de Salpêtrière, chegou à conclusão apressada de que o hipnotismo é uma nevropatia de caráter automatista, que se manifesta no enfermo através de 3 fases distintas: catalepsia, letargia e sonambulismo, relegando o fenômeno hipnótico a um plano de descrédito e mesmo de abjeção. Então, aqui no caso, né, que era chamado de histéricas, aqui no caso era um estado, né, de uma patologia, né, uma psicopatologia que trazia esse descontrole. Então, aqui no final das contas, acabou levando, infelizmente, a esse descrédito e até mesmo a rejeição do hipnotismo como um processo terapêutico legítimo, né? Enquanto o professor Charcot pontificava na Universidade de Salpêtrière, acusado pelo professor Pierre Janet de apenas ter hipnotizado sensitivas já condicionadas por estudantes que praticavam o sonambulismo na ausência do mestre, criando nas percipientes um estado de automatismo patológico lamentável, destaca-se na escola de Nancy o Dr. Libaud, que desde 1860 aplicava os recursos hipnóticos diariamente em sua clínica, com resultados expressivos, discordando terminantemente da conceituação esteropata dos mestres de Salpêtrière. Aqui temos mais uma nota de rodapé, e aqui percebendo também, no caso, por exemplo, do Dr. Libaud, que ele era um terapeuta, um médico, no caso, que aplicava isso no seu consultório. Por isso ele coloca os recursos hipnóticos diariamente em sua clínica, aquilo que eu falei para vocês. Era muito comum placas, né, magnetismo, magnetizador, e as pessoas procuravam esses recursos como terapias alternativas à medicina da época. Então, quando ele coloca para nós aqui um automatismo patológico lamentável, temos uma nota de rodapé que diz assim: esse mesmo professor Pierre Janet publicara em 1889, ano da proclamação da República aqui no Brasil, um livro intitulado Automatismo Psicológico, através do qual, entre diversas conclusões, tenta desmoralizar os médiums, situando-os entre os histéricos na condição de simples automatistas. Então, olha só aqui as oposições que vão surgindo no decorrer do tempo. Então, quando a gente vê o trabalho pronto, é uma coisa. Né? No caso, por exemplo, a gente vê os livros de Kardec sendo publicados, trazendo toda a base da doutrina espírita. E a gente acha que foi um trabalho fácil. Com o magnetismo, acompanhando esses detalhes, a gente pode ver que, no caso dessa prática, dessa técnica, ela sofreu oposições, críticas, foi ridicularizada, aqueles que escreviam artigos contra ela, aqueles que escreviam a favor, né? Então, lendo, por exemplo, obras póstumas, algumas partes ali, nós tivemos a oportunidade de acompanhar as anotações de Kardec falando sobre o trabalho que ele fazia e sobre as grandes dificuldades que ele enfrentou. Então, o magnetismo não foi diferente. Se em 1854, 1855, Kardec começava a ter contato com os fenômenos das mesas girantes para começar a trabalhar naquela que seria a base do Espiritismo, publicada no Livro dos Espíritos em 58, até 54, até 55, Kardec era apenas um magnetizador. E ele observava esses estados alterados de consciência e ele trabalhava e aplicava também essas mesmas técnicas. Mas vamos lá. Não necessariamente, Brás. A acupuntura é outro tipo de trabalho. Ele é muito mais energético, né, e ela tem uma cultura oriental milenar. Então ela trabalha, né, estimulando
pontos energéticos no corpo, né, que eventualmente nós podemos ver combinações. Alguns terapeutas que utilizam tanto da acupuntura como da auriculoterapia, que são duas terapias que trabalham nesses pontos, né, e são pontos que têm essas inervações, né, mas são pontos energéticos também. Então, assim, combinações com hipnoterapia. Mas aí depende muito de cada terapeuta, né? Mas vamos lá. A escola de Nancy reuniu homens notáveis, dentre os quais o professor Benheim, que fora atraído ao hipnotismo através de um seu cliente para o qual falharam todos os recursos e se curara com uma única sessão de hipnose na clínica do Sr. Lebeau. Aqui mais uma observação de nota de rodapé que diz assim: Allan Kardec, eminente codificador, acentuou que, aqui é um trecho do livro A Gênese, capítulo 14 dos Fluidos, item número 32. Ele diz assim: são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Doutras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato de vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez de ação. O princípio é sempre o mesmo: o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então, aqui falando, né, uma base doutrinária para a aplicação dos fluidos, quando Kardec coloca aqui sobre curas, que algumas pessoas têm, né, no caso médium de cura, por exemplo, né, que é aquele médium que direciona esse fluido magnético, trabalhado com espíritos que atuam também nesses grupos de trabalho coletivo, né, entre espíritos, entre encarnados e desencarnados, atuando fluidicamente sobre os doentes, sobre aqueles que procuram essa terapia. Por isso, então, no caso das casas espíritas, quando elas vão formar trabalhadores, né, para o trabalho de cura, há a necessidade, inicialmente, de se estudar a teoria do magnetismo, através de publicações científicas mesmo, falando sobre os ímãs, a força, né, do magnetismo e tudo mais, para depois entrar na parte mediúnica. Bom, diz aqui Filomeno de Miranda: a partir desse momento ficaram definitivamente estabelecidas as duas correntes predominantes da hipnoterapia, da hipnologia: a de que o fenômeno hipnótico encontra melhor campo e é específico nos histéricos, e aquela que afirma o oposto, estabelecendo que as pessoas portadoras de cérebro normal, capazes de melhor concentrarem nas ideias que lhes surjam, são as realmente hipnotizáveis. Correntes de pensamentos diversos, padronizadas segundo os múltiplos experimentadores, têm sido apresentadas criando opiniões esdrúxulas e não poucas vezes ridículas. A verdade, porém, é a de que as duas escolas francesas, a de Salpêtrière, na qual pontificavam os conceitos da esteropatia, e a de Nancy, afirmando a legitimidade da sugestão em todos os indivíduos, mereceram da posteridade estudos mais acentuados e melhor consideração, embora a grande maioria dos pesquisadores haja discordado de Charcot, Pierre Janet, Babinski, seus mais ilustres representantes. O professor Charles Richet, a cujo trabalho tanto devem as ciências fisiológicas e psicológicas, o eminente catedrático da Universidade de Paris, realizou estudos sistematizados, expôs
com lealdade os resultados obtidos e conseguiu interessar os mais eminentes estudiosos do seu tempo, entre os quais o próprio professor Charcot, que após as conclusões do mestre fisiologista, resolveu estudar em profundidade o hipnotismo. Então aqui, nesse trecho, falando sobre as aplicações aqui do hipnotismo. Só um instantinho aqui. Tá, teremos ainda bastante coisa para ler. Aí vai continuar falando para nós aqui sobre esse trecho, sobre essa importância, de que forma que esse processo acontece. Antes, porém, aqui, para a gente poder, só para aproveitar aqui a comunicação, nosso querido amigo Eduardo trouxe para nós aqui mais uma orientação sobre essa parte. A gente faz aqui uma pausa rápida na leitura, só para a gente aproveitar a instrução aqui do nosso amigo. Então ele diz assim para nós: bom dia, amigos, muita paz. Em nosso último encontro durante os estudos, refletimos bem inicialmente sobre as leis, a lei de liberdade, as leis de liberdade e de responsabilidade. Vimos que se trata de uma lei profundamente educativa, que, trazendo a nós os resultados de nossos atos, começamos a entender que nossas ações têm consequências, o que nos leva a refletir melhor, não apenas sobre o que queremos fazer, mas sobre o que devemos fazer. Como Paulo nos alertou, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. A lei de liberdade nos faculta realizarmos ações que pretendemos, mas desenvolvendo a consciência e a reflexão, vamos compreendendo que nem tudo nos convém fazer. Podemos perguntar, mas então por que Deus permite que cometamos erros? Por que Deus permite nossos enganos? São perguntas, amigos, muito simplistas, que partem da perspectiva de quem se ressente de Deus, esquecendo a sua sabedoria e misericórdia, como refletimos anteriormente. Aqui lembrando que no nosso estudo passado, nós falávamos sobre o livre-arbítrio, a lei de liberdade e responsabilidade, que todos ali, naquele grupo que nós estudamos, dos espíritos, dos encarnados, dos desencarnados, que eles estavam envolvidos. Tomando Deus como sabedoria suprema e considerando o seu imenso amor, que tal modificarmos nossa perspectiva? Talvez devêssemos perguntar para que Deus nos dá a liberdade de agir. Somos espíritos em evolução, sabemos. Porém, já conseguimos parar e nos perguntar até onde vai essa evolução? Deus não nos quer espíritos sempre conduzidos por suas mãos generosas, mas espíritos capazes de agir com consciência e lucidez, capazes de compreender o alcance de suas ações, capazes de compreender as dores dos erros e até compreender por que erramos tanto, dependendo da nossa fase da jornada evolutiva. Não nos enganemos, porém, Deus não coloca abismos para que caiamos neles. Como nas longas estradas da terra, ou nas cidades que conhecemos, quando o gestor é minimamente organizado e zeloso dos cidadãos, há placas de orientação. Deus também nos adverte e sinaliza a nossa estrada. Porém, quantos de nós observamos as placas que orientam os caminhos? Seja na Terra, seja na jornada evolutiva, muitas vezes ignoramos os avisos. Outras vezes ainda, acostumados aos caminhos, também deixamos de ver e ouvir os avisos colocados à nossa frente. Um instantinho. E ainda, quantos há que, por deliberada vontade, mantêm a aceleração na curva acentuada, como se não houvesse uma lei natural maior que ele, que incidirá sobre o veículo, maior que ele que incidirá sobre o veículo, passando a controlá-lo. Quantos assumimos risco de acidentes, ultrapassando o sinal vermelho, assumindo riscos para si e para o outro, esquecendo que outros irmãos podem atravessar o caminho, contando com o compromisso de todos em seguir as normas do trânsito.
nossa estrada evolutiva, guardadas as devidas proporções, não é diferente. Porém, aquele que recebe uma multa em uma determinada região tende a ficar mais atento. Quem sofre um acidente em uma das curvas na estrada tende a se precaver em todas as curvas. A misericórdia de Deus sempre coloca sinais, sempre nos adverte, sempre procura nos ensinar para que a nossa jornada seja leve, tranquila, suave. Mas quantas vezes agimos imprudentemente à revelia das leis que são colocadas para que todos possam caminhar seguros e tranquilos. Assim, amigos, a lei de liberdade e de responsabilidade, irmanada à lei de causa e efeito, atuando em todos os caminhos de todos os espíritos criados por Deus, sempre em harmonia com a vontade superior e bondosa que nos rege os destinos, atuam, em um primeiro momento, auxiliando a todos a desenvolver a consciência, a lucidez, a sabedoria. Auxiliam-nos a direcionar a nossa vontade. Mostram os nossos erros para que retornemos ao caminho, não aquele que criamos a revelia da harmonia, que deve conduzir tudo o que há e todos os espíritos que jornadeiam pelo universo, mas para que aprendamos a nos integrar a essa harmonia e beleza que rege tudo o que há. Mais à frente falaremos sobre a lei da afinidade, para então, caro amigo, retomarmos as plateias e a metáfora do teatro, que eu estou esperando, viu, Eduardo? A gente lembra, né, que Eduardo trouxe para nós a ideia, né, do teatro, dos cenários e tudo mais, e faltava uma parte ainda, mas para poder entender essa parte, falta exatamente o entendimento das leis que regem, né, a nossa interpretação. Reflitamos, porém, sobre o que conversamos. Não aceitem essas singelas palavras como se fossem verdades absolutas, porque sou tão aprendiz quanto vocês, amigos. Mas reflitam, observando o que acontece no dia a dia, desde as coisas mais simples até os eventos mais complexos, e vamos pensando a respeito e aprendendo sempre juntos. Deixo meu abraço fraterno a cada um, esperando com alegria nosso próximo encontro. Então está ali o nosso amigo Eduardo, trazendo para nós essas instruções valiosas, né, que vão nos ajudando, né, a compreender melhor esse processo todo. O Eduardo chamou a atenção aqui para que não fossem vistas nessas orientações como verdades absolutas. Mas nós somos aqui estimulados a fazermos uma reflexão a partir das nossas próprias observações. E a doutrina espírita vai trazendo para nós essa base de entendimento, quando nós vemos, por exemplo, né, as dores e os sofrimentos do mundo, quando nós vemos ali a lei de causa e efeito sendo aplicada, exigindo de nós ali, né, assumirmos as responsabilidades das escolhas que nós fazemos. Então vem para nós aqui lei de causa e efeito, lei de liberdade, lei de responsabilidade e lei de afinidade também, que nós vamos aqui aprender mais para frente. Então tudo isso entrando para nós nesse grande conjunto de fenômenos que vão dirigindo nossas vidas. Fenômenos entre aspas, né? Mas que vai dirigindo nossas vidas, esse conjunto todo, porque é exatamente ali, né, a nossa vida, ela é essa sequência de eventos que vão nos conduzindo para esse progresso que nós estamos buscando. Muitas vezes nós mesmos criamos obstáculos, e esses obstáculos, porque já que é da lei natural que nós evoluamos, esses obstáculos terão que ser superados. E essa superação vai exigir de nós um esforço maior. Então aqui para nós, esses ensinamentos que vão se somando. Então, meus amigos, obrigado ao nosso querido amigo Eduardo. Então aqui para finalizar o nosso estudo, nós estamos acompanhando então aqui, né, a partir das orientações. É demais, né, Brás? Cada vez que a gente aprende um pouco mais, parece que nossa cabeça vai se expandindo mais ainda. Parece não, né? Com certeza vai. Então aqui no nosso estudo, nós vemos aqui então essas orientações históricas. Foi o que nós vimos até agora. Tá? E foi bem aqui foi bem oportuna a nossa interrupção, porque a partir de agora o nosso instrutor espiritual aqui do livro, ele vai começar a entrar agora na explicação de como atuam essas forças na mente das pessoas. Qual é a fisiologia do fenômeno? Quais são
os mecanismos que fazem com que o magnetismo atue sobre sobre a mente das pessoas. Porque já que nós estamos aprendendo nesse capítulo sobre hipnoterapia como parte como instrumento utilizado nos processos de obsessão, nós veremos então como esses espíritos que estavam tramando influenciar os encarnados daquela família, da família Soares, de que forma que eles atuariam utilizando esse recurso. Lembrando mais uma vez que esse é um dos recursos utilizados pelo plano espiritual, tá? No caso ali dos obsessores, para interferir nos encarnados e até mesmo nos desencarnados, que nós veremos bastante, principalmente aqui nos livros de Filomeno de Miranda, o poder das mentes que são capazes de subjugar outras mentes, interferindo inclusive entre os próprios desencarnados. Né? Vamos ver aqui então. Tá aí, Braz, a resposta para você. Tá ali, tá vendo? Quem sabe numa próxima encarnação ele aprende, Braz. Aí ele faz um par de viola com você. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho. Mais uma vez aqui nós paramos nesse trecho, quando ele começa então aqui para falar sobre essa parte dos fenômenos, o mecanismo então, como ele coloca, né, o que nos importa, entretanto, considerar é o mecanismo que se efetuam as intervenções hipnológicas entre os indivíduos encarnados e mais particularmente entre desencarnados e encarnados nos processos dolorosamente obsessivos, tanto quanto na reciprocidade do intercâmbio entre os despidos da indumentária carnal. Então aqui a gente vai entrar agora na parte prática do fenômeno, porque a gente fez até agora